Inclusive, eu estava lendo aqui, batendo o olho, que eu tinha esquecido. Confesso que eu tinha esquecido, mas, gente, fica aqui o convite para o pessoal ler aí o artigo. Sempre leio, toda semana, o artigo do William Castro Alves no portal da Avenue. Inclusive, para quem quiser também acessar direto no portal da Avenue ou também no nosso portal da BMC News, tem a barrinha ali da Avenue Intelligence, só entrar ali. Você falando muito bem, né, do que esperar o que esperar de 2023 no mercado. A gente já comentou um pouco sobre isso, Will. Mas só para entender o impacto, na verdade, né, de todos esses desafios, desse cenário como um todo, nessa precificação de ativos, né? Já que a gente está falando de precificação aí de ativo, quão difícil é. O Marco também estava falando agora há pouco, né? Trazendo um exemplo de grandes, né? De empresas ali, melhores, inclusive, né? Da provocação que o Marco trouxe ali. 30% a 50%, Marco, é isso? Uhum. De algumas empresas estão até melhores do que 2019, mas ainda continuam muito descontadas. Aqui no nosso cenário ainda, né? Pesando alguns outros fatores. Mas eu queria entender um pouco da sua visão, principalmente pensando como investidor, né? Como que o investidor ele faz essa conta, né? Como analisar todo esse cenário desafiador econômico nessa precificação de ativos? Não, sem dúvida. Eu acho assim, 2023 começa da forma que acabou 2022, né? Os desafios são os mesmos. E aí o cenário, ele não se mostrava dos melhores para ações, né? Pensa que em ações a gente ainda nem viu os lucros decaírem, né? O que a gente viu foi uma desaceleração de lucros. Cresciam a taxas de 2 dígitos, encerraram o ano crescendo cerca de 3%, e se você exclui o setor de energia, né, que teve um crescimento ainda de lucro muito forte por conta de preço de petróleo mais alto, você começou a ver um decrescimento de lucros ainda que tímido, tá? Se a economia desacelera, e você tem muita pressão de custos, né? Mão de obra cara, difícil contratar gente, especialmente numa área de TI, tendo que pagar mais caro, pressão de custos de todos os lados, as empresas tendem a sofrer, tendem a perder margem e, consequentemente, os lucros serem afetados. E isso é ruim para a Bolsa, tá? A gente acabou 2022 assim, a gente começa 2023 assim. Penso eu que em algum momento, assim como foi na história, o S&P vai fazer mínimas durante recessões, né? Então, se a gente tiver uma recessão nos Estados Unidos, é a melhor notícia para quem quer comprar ação, tá? Então, fique de olho se tiver uma recessão nos Estados Unidos. Mas enquanto não houver, é possível que a gente veja ações sofrendo, tá? E podendo fazer mínimas. Por outro lado, para o mercado de bonds ou de renda fixa, você consegue travar hoje juros bem altos, né? E que ainda podem subir em fevereiro e março, nas próximas reuniões do Fed. Então, assim, você pegar uma Treasury pagando título do governo americano, baixíssimo risco, né? Pagando 4%, fazia muito tempo que você não via isso, né? Então, você travar dólar mais 4, com baixíssimo risco, ou correndo um pouco de risco, né? Você consegue dólar mais 5, dólar mais 6. Muito em breve a Avenue vai oferecer também certificado de depósito bancário americano, né? Commercial Deposits, os CDs de banco brasileiro, com rendimento aí também na casa de dólar mais 5, dólar mais 5,5, dólar mais 6. Então você consegue travar esses yields, esses ganhos, por prazos de 1, 2, 3 anos, o que parece ser super interessante, né? E ainda pode se beneficiar de uma potencial marcação ao mercado lá na frente, caso aconteça. Saindo disso, olhando para o resto do mundo, é muito parecido para ações e para a renda fixa na Europa. Eu acho que a China é uma grande incógnita, da mesma forma que ela pode motivar a economia, a sua reabertura pode ser positiva. No primeiro momento, a reabertura tem gerado mais receio e preocupação com o aumento de casos de Covid, e podendo travar e gerando novos lockdowns, né? Então, acho que o ano ainda continua desafiador, começa desafiador. E para commodities eu não tenho opinião, vou pedir a opinião do Saravalli, porque eu vejo 2 vetores, né? Um dólar mais fraco, né? Com a recessão nos Estados Unidos, o dólar já vem enfraquecendo desde setembro, e isso é bom para commodity. Por outro lado, se o mundo desacelera, né, a economia entra em recessão, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, diminui a demanda por commodity. No frigir dos ovos, não sei. Tanto é que o índice de commodities está andando de lado aí já faz algum tempo. E aí, obviamente, que commodities é super importante para a precificação também de emergentes, né, consequentemente Brasil e outros emergentes.